Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês. Como vocês sabem, nós estamos apenas com a transmissão online do nosso estudo. Espero que todos estejam orando em suas casas, fazendo as suas devocionais diárias. E hoje nós vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 23 até o capítulo 11, verso 1. Quero aproveitar para convidar você que está aí assistindo a este estudo, a deixar o seu like, a compartilhar também este estudo com outras pessoas, para que mais pessoas possam conhecer o amor de Deus, para que mais pessoas possam ter uma melhor compreensão da palavra de Deus. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal e eu tenho certeza que assim você estará abençoando muitas vidas. Que Deus possa contemplar você, a sua família, que Deus possa abençoar a sua vida e guardar-nos de todo o mal. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia agora, aí onde você está, no capítulo 10 de 1 Coríntios. Vamos ler a partir do verso 23, que diz assim: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês: isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Vamos orar? Pai, graças te damos por este dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Deus, por podermos aprender um pouco mais da Tua palavra, por meditar nela, ó Deus, por saber que o Senhor tem falado conosco, tem nos guardado do mal, tem guiado a nossa vida, tem, ó Deus, nos segurado em Teus braços. E neste momento, ó Pai, eu quero colocar diante de Ti cada uma das pessoas que estão assistindo a este vídeo. E eu quero pedir que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê a direção, nos mostre, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Se há alguém também, ó Deus, neste momento passando por alguma necessidade, seja ela qual for, te peço, ó Deus, que segundo a Tua graça, segundo o Teu favor, segundo, ó Deus, a Tua vontade, que o Senhor supra cada necessidade, seja ela uma necessidade financeira, seja ela uma necessidade alimentar, de trabalho, ou alguma causa com relação à sua saúde. Ó Deus, visita agora, neste momento, nós te pedimos. Você também com aqueles que estão passando por um leito de enfermidade agora, que a Tua mão de cura e o Teu Espírito Santo esteja sobre a vida desta pessoa, trazendo cura segundo o Teu querer, para que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, livra-nos do mal, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nesta última sessão do capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo ele arremata o tema que ele está tratando aqui já nos últimos 3 capítulos de forma maestral.
ele, quando fala aqui a respeito dos alimentos sacrificados, ele, neste finalzinho aqui, ele deixa claro que acima do nosso direito de agirmos segundo a nossa consciência, segundo a nossa vontade, nós, ou aqueles que são mais fortes na fé, que têm uma visão mais clara a respeito da graça de Deus, que têm uma fé mais robusta, mais forte, e uma visão melhor da grandiosidade de Deus, do poder de Deus, de tudo aquilo que Deus representa, de tudo aquilo que Deus é, deveriam agir não apenas segundo os seus próprios interesses, mas em especial com um amor, e não um amor fingido, mas um amor que realmente demonstra toda a nossa fé, toda a nossa gratidão, um amor sacrificial, tal qual Cristo nos amou. E desta forma aqui ele deixa claro que de nada adianta nós termos uma fé robusta, uma consciência de que estamos alicerçados em Cristo, de que vivemos uma vida que agrada a Deus, se nós não agimos de maneira condizente com aquilo que nós pregamos. Ou seja, que devemos agir em amor, com sabedoria, com graça, que devemos agir em respeito também à consciência e à fé do outro, para que o outro seja edificado, para que o outro cresça cada vez mais na graça de Deus. Então, nós precisamos entender que a nossa consciência, por mais robusta que ela seja, a respeito da obra de Cristo em nós e por aquilo que Ele tem feito a cada dia em nossas vidas, e o nosso lugar no reino, precisamos prezar por ajudar o outro no seu crescimento de fé, ajudar o outro a entender e ter uma visão mais clara a respeito do reino de Deus, e assim também possa partilhar e compartilhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Devemos agir de modo condizente com aquilo que Deus fez e continua fazendo em nós. Não podemos pregar um cristianismo limitado ou desvencilhado do amor cristão, o amor mútuo, o respeito mútuo de uns para com os outros. O cristão realmente maduro na fé, ele deve ser paciente com o cristão ainda imaturo, com o cristão que está em desenvolvimento da sua fé, da sua experiência cristã e da sua visão ainda limitada a respeito de Cristo e daquilo que Cristo fez em nós. Por isso, aqui no verso 23, Paulo ele é enfático e demonstra que em Cristo nós somos livres para agir. Ele já fala isso num texto anterior. Então, ele mostra o seguinte, olha, todas as coisas são lícitas. Então, pela nossa consciência cristã, tudo é lícito. Por quê? Porque tudo é de Deus, porque tudo vem de Deus. Agora, tem coisas que não convém. Tem coisas que não são convenientes a um cristão. O cristão pode fazer qualquer coisa. Ele pode agir da forma com que a sua consciência cristã e ética permitem que ele haja, que ele viva, que ele demonstre a robustez da sua fé. Entretanto, existem coisas que não convêm ao cristão. E também devemos entender que apesar de sermos livres para agirmos da maneira que queremos, apesar de sermos livres para fazer a nossa vontade, existem coisas também que não edificam a nossa vida cristã. E também não edificam a vida dos outros. E se não edifica a vida dos outros, não adianta só edificar a mim mesmo. Eu preciso pensar no coletivo. Eu preciso pensar que aquilo que eu faço pode fazer com que o outro perca a sua fé, inclusive. Fazer com que o outro não tenha a consciência robusta de que aquilo é permitido. Tem pessoas que têm dificuldade em acreditar em certas coisas, tem pessoas que têm dificuldade em condicionar a sua vida cristã à plena liberdade que Cristo já nos deu na cruz.
Tá? Obviamente, tem coisas que são ilícitas a qualquer pessoa, né? E por isso o cristão ele deve prezar por viver uma vida de santidade. Não adianta somente pensar, olha, tudo é lícito, então eu posso fazer. Não, calma. A gente tem que entender que existem coisas que nos distanciam da presença de Deus, mas aquilo que a Bíblia sabidamente não condena como pecado, e eu tenho liberdade para fazer, eu devo fazê-lo, mas com algumas reticências. Eu devo entender que tem coisas que podem ofender a fé de outra pessoa, que podem ofender até mesmo a liberdade que eu tenho em Cristo. Então, a gente tem que realmente pensar e repensar na forma que nós agimos e aquilo que nós fazemos. Em outras situações, nós precisamos entender que, apesar da liberdade que nós temos de fazer o que quisermos, existem coisas ou situações que não vão trazer crescimento espiritual para a vida do outro. Podemos já ter uma fé robusta e alicerçada em Cristo e termos a visão mais macro da liberdade cristã, da fé cristã, do que é ser realmente um cristão. Entretanto, se isso não vai edificar e não vai fazer com que o outro, com que o meu irmão cresça também espiritualmente, eu devo repensar se aquela atitude deve ser mesmo tomada por mim ou não. Tá? Não adianta a gente só falar assim, pouco me importa com o outro, porque esta também não é uma atitude de um cristão. Essa não é a atitude de alguém por quem Cristo morreu. Porque Cristo, quando esteve entre nós, ele agiu de maneira que as pessoas poderiam compreender que acima da lei estava realmente o viver os preceitos da lei, não como uma obrigação, mas como algo prazeroso, algo que nos faz crescer cada vez mais no nosso relacionamento com Deus. Por isso, nós precisamos tomar cuidado ao exercermos o nosso direito de agir ou de fazer qualquer coisa, ao tomarmos tal atitude, não fazermos com que essa atitude que nós tomamos cause tristeza ou constrangimento no coração do outro. Ou até mesmo causar a queda do nosso irmão na fé, fazendo com que ele olhe as nossas atitudes como de alguém que não tem, ou que não nasceu de novo, que não tem uma experiência com Cristo. Tem pessoas que às vezes têm dificuldade para aceitar certas situações, certas falas, certas atitudes, que entendemos muitas vezes não serem pecado, mas que constrangem a vida do outro. Precisamos prezar também por executar as nossas ações de modo digno de um cristão, edificando as nossas vidas e edificando a vida das outras pessoas que estão ao nosso redor, levando elas a fortalecer-se na fé. E quem sabe, com a nossa ajuda, essas pessoas possam olhar as situações, possam ver as coisas que estão acontecendo, possam perceber que existem certas coisas que elas estão condicionadas muito mais a um pensamento do que uma atitude pecaminosa. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Há algum tempo atrás, eu era garoto ainda, algumas pessoas pensavam que jogar futebol era coisa do diabo. Né? A prática de algumas atividades esportivas, aliás, era coisa do pecado, era coisa do diabo. E então, quando as pessoas praticavam determinados tipos de esportes, elas eram taxadas de pessoas pecaminosas, não podiam estar em comunhão na igreja, às vezes eram disciplinadas. E, com o passar do tempo, nós entendemos que essa era uma compreensão equivocada, eram preceitos humanos. Mas isso às vezes leva tempo. Eu passei por uma época, por exemplo, que algumas pessoas achavam que ter uma bateria na igreja era algo pecaminoso, era algo terrível, uma guitarra, né? E a gente sabe que todos os instrumentos eles foram criados para o louvor e a glória de Deus. Deu para entender?
Nós precisamos nos ajudar uns aos outros a crescermos e a robustecermos a nossa fé e a nossa compreensão do reino. Nem tudo aquilo que nós pensamos que é pecado, de fato é pecado. Muitas vezes é apenas uma ideia, um conceito diferente e equivocado daquilo que nós pensamos ser ou não ser pecado. Então, precisamos nos ajudar, nos apoiar uns aos outros para que possamos ampliar a nossa visão e crescermos na fé e na nossa caminhada com Cristo. Nesse mesmo sentido, Paulo aqui, ele não proíbe o cristão de Corinto, porque ele estava falando com a igreja de Corinto, de comprar o alimento no mercado, né? Como nós já falamos anteriormente, quando estudamos o capítulo 8, muitos dos alimentos que eram vendidos no mercado eram excedentes de sacrifícios feitos nos templos pagãos. E aí, então, as pessoas não sabiam se estavam comprando uma carne que era fruto de um sacrifício a um deus pagão, ou se era uma carne que ela havia sido um animal que havia morrido ali, sido morto para alimentação natural, né? E não apenas com relação à carne, mas os grãos também muitas vezes eram oferecidos e consagrados a deuses, a ídolos. Aí que Paulo fala, olha, quando você for lá no mercado e você for comprar a sua carne, ou você for comprar o seu alimento, não fica perguntando, isso aí é alimento sacrificado? Não, simplesmente você vai, compra, leva para sua casa e não pergunta nada. Por causa da consciência tua? Não. Consciência do outro, da outra pessoa que de repente está ali olhando, observando você. Ok? Então, compre, não pergunte nada sobre a origem do alimento. E olha só que interessante que Paulo fala aqui, no verso 25, no verso 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, Paulo está falando, olha, independente do alimento ter sido oferecido ou não a um ídolo, tenha na sua consciência, na sua mente, de que todas as coisas pertencem a Deus. E o ídolo, como nós já estudamos anteriormente, ele não é nada. É uma estátua de barro, é uma estátua de gesso, é uma estátua de mármore, de ouro, sei lá do que for. Tá? Ela em si não é nada. Deus, sim, é o Criador de todas as coisas. Deus, ele sustenta todas as coisas, ele sustenta o universo, ele nos formou do pó da terra e soprou em nós o fôlego de vida. E é nisso que nós devemos crer e entender que não existem situações que possam tirar essa glória de Deus. Tá? Então, baseado nisso, mais uma vez Paulo fala, olha, você quer ir no mercado, você vai, compra, não pergunta nada, leva para casa, prepara lá sua comida, come com a sua família e tudo bem. E indo um pouco mais à frente, aqui Paulo fala assim, agora, se alguém que não for cristão te convidar para comer na casa dele, vai. Se você entender que deve ir, vai. E ali, então, você coma de tudo que for oferecido. Tudo que tiver à mesa, você pode comer, você tem liberdade para isso. Também não pergunte nada. Não pergunte se aquele alimento ali é fruto de um alimento que foi consagrado a um ídolo. Come. Agora, se alguém que estiver com você falar, olha, este alimento é alimento sacrificado, então você não come. Por quê? Por causa da sua consciência? Não. Por causa da consciência da outra pessoa, daquele que falou para você que aquele alimento ele foi oferecido a um ídolo. Entendeu? Desta forma aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês que tudo que Deus fez, Ele fez em perfeição. Tudo que Deus colocou diante de nós, Ele colocou para que nós pudéssemos usufruir da melhor forma possível. Baseado nisso aqui, o que eu quero dizer para os irmãos é que nós precisamos entender que Deus criou todas as coisas e Ele nos deu para sermos mordomos disso aí. E
o fato de nós comermos ou não alguma coisa não vai nos tornar mais ou menos condenados. O fato de nós agirmos de determinada forma não vai fazer com que nós sejamos mais ou menos santos, é claro, desde que isso não implique em pecado. Desde que isso não nos tire da presença de Deus. Tá? Tem coisas que sabidamente conhecemos que são pecados, e aí então disso nós devemos nos abster. Agora, quando é algo que nós fazemos que pode ofender a fé do outro, se eu sei que eu não deveria fazer, eu devo me abster. Porque se eu fizer, aí sim eu estou incorrendo em pecado, eu estou pecando e estou fazendo com que o outro peque também. Então devemos tomar esse cuidado. Nos versos que seguem, Paulo agora, ele vai falar a respeito de alguns questionamentos que o cristão maduro na fé poderia fazer. Né? Ele fala assim, olha, por que eu tenho que deixar de exercer a minha liberdade por causa da liberdade ou por causa da consciência do outro? Por que eu vou ser criticado por causa disso? Se ao alimentar-me com qualquer comida que for, eu dou graças a Deus, eu consagro aquilo novamente a Deus, apesar de já pertencer a Deus, eu consagro novamente a Deus, eu agradeço a Deus por Ele ter me dado isso. E aí Paulo vai responder, olha só, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E o verso 32 ele diz, e não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo aqui está falando muito claramente. Se eu faço ou deixo de fazer, que tudo isso seja para a glória de Deus. Se eu deixei de fazer para o bem do meu irmão, eu deixei de fazer para a glória de Deus. Se eu como ou se eu não como, eu faço isso para a glória de Deus. E quando eu penso que eu estou glorificando a Deus com as minhas atitudes, não importa se eu como ou se eu não como. Não importa se aquela atitude que eu tomei de me abster daquele alimento, de alguma forma deixou de marcar a minha consciência. O que importa é que o nome de Deus ele vai ser glorificado através da vida do outro. O que importa é que o nome de Deus vai ser glorificado quando eu entendo que mais importante do que comer aquele alimento é fazer com que o meu irmão se sinta amado, se sinta respeitado no seu direito de pensar e agir diferente de mim. E também no modo em que eu posso, através dessa atitude, ajudar o outro a crescer e se fortalecer na fé em Deus. Então, tudo que nós fizermos, irmãos, nós devemos fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Não nos tornarmos pedra de tropeço para quem quer que seja. Seja o nosso irmão na fé, seja uma pessoa incrédula. Enfim, tudo que nós fizermos que seja para o louvor, a honra e a glória do nosso Deus. Tudo que nós fizermos, que nós possamos fazer com gratidão a Deus. Paulo, ele ainda orienta aqui que nós não devemos nos tornar motivo de escândalo ou de tropeço para o nosso irmão mais fraco na fé. E não somente para eles, mas para qualquer pessoa que esteja nos vendo. Muitas vezes nós somos testados na nossa fé, na nossa persistência, testados no nosso modo de agir. Certa vez eu fui visitar uma pessoa e ele tinha vários tipos de bebida. E eu entendo que o cristão ele não é impedido de beber. Ele não é proibido de beber, porque a palavra de Deus também nos ensina que nós não devemos nos embriagar. Mas, de repente, lá tomar um golezinho de alguma coisa, se a pessoa sabe se controlar, não vejo tanto problema. Muito embora eu prefira que nos mantenhamos abstêmios. Que não sejamos afeitos à bebida, seja ela qual for.
Tá? E aí, então, aquela pessoa, para me testar, várias vezes, ele falou, tem aqui tal coisa aqui, toma um pouquinho. Tal coisa aqui, toma um pouquinho. E todas as investidas que ele fazia, eu falava, não, eu não bebo, eu escolhi não beber. E por várias vezes ele tentou, né, me oferecer bebida, e no final de tudo ele falou assim, olha, estou admirado com você, porque olha, eu tentei de todas as formas fazer com que você bebesse alguma coisa e você resistiu até o final. E esse é o testemunho que nós devemos dar, porque às vezes nós seremos testados. Tem problema tomar um golezinho ali? Problema nenhum. Mas pode ser que essa nossa atitude deponha contra a nossa fé. A nossa atitude pode ser que ela cause um problema maior para a pessoa que está nos assistindo, para a pessoa que está nos vendo, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Como Paulo disse, olha, todas as coisas são lícitas. Era lícito que eu tomasse ali um golinho de um vinho ali que aquela pessoa me ofereceu? Era. Convinha? Não. Era lícito? Era. Edificava? Não. Você está entendendo? É isso que nós devemos entender. É isso que deve estar na nossa consciência, de que se não me edifica, por que eu tenho que fazer? Se não edifica a vida de outro, por que eu tenho que fazer? Se vai depor contra a minha fé, é melhor eu não fazer. Isso não apenas com relação à comida e à bebida, mas em qualquer circunstância, em qualquer atitude que nós possamos nos envolver. Qualquer coisa que possa envergonhar o bom nome de Cristo, eu devo me abster de fazer. Qualquer coisa que venha depor contra a igreja ou contra o cristianismo, eu devo abrir mão, eu devo correr disso. E não é como alguns diziam, né, antigamente, eu não faço porque a minha religião não permite. Não, não é isso. Eu não faço porque aquilo não me convém. Eu não faço porque eu quero honrar e glorificar o nome de Cristo. Eu não faço porque eu quero edificar vidas e não destruir vidas. Porque o contrário de edificar é destruir, é desconstruir. Então precisamos, em todas as nossas atitudes, pensar em edificar a vida do outro, em fazer com que o outro cresça na fé, com que o outro olhe para a nossa atitude e diga, olha, realmente esse sujeito aí é um verdadeiro cristão. Certa vez eu também estava numa loja de carros e ali eu reencontrei um amigo que trabalhou comigo durante muito tempo numa empresa. E ali, então, conversando com ele, de repente ele me apresentou para outra pessoa e falou assim, olha, esse aqui é meu amigo Rosemilton e tal, esse aqui é um cara nota 10, esse aqui é um cara que vive aquilo que prega. Você está entendendo? É isso que faz diferença na vida do cristão. É você viver, de fato, aquilo que você prega. Né? Você ter um coração humilde, ter um coração puro, ter um coração que realmente louve e engrandece o nome de Deus. Esse deve ser o nosso testemunho. E Paulo aqui ainda orienta os cristãos de Corinto que sigam o seu exemplo em viver um estilo de vida. Quando eu digo isso, irmãos, que eu acabei esse testemunho, eu não digo para minha glória pessoal, é apenas para ilustrar um exemplo que eu quero dar aqui. Tá? Antes, Deus me livre de querer qualquer glória para mim, não é essa a intenção. A intenção é realmente mostrar o caráter de Cristo, que está impresso em nossa vida e que deve ser impressa na vida de todo cristão. Voltando aqui, Paulo ele orienta os cristãos de Corinto que sigam o seu exemplo em viver um estilo de vida que busque agradar a todos, em especial a Deus em primeiro lugar, né? Porque se a gente agrada a Deus, a gente vai agradar a qualquer outra pessoa, de um modo geral, né? Falando aqui. Não buscar o nosso próprio interesse. Olha lá, Paulo mais uma vez, ele diz, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos.
Então nós devemos buscar viver uma vida que agrade as pessoas, ser agradáveis às pessoas. Obviamente que nem sempre vamos agradar todo mundo. Isso é bem... Todos nós devemos saber e ter essa plena consciência. Entretanto, o nosso modo de viver deve ser um modo de viver agradável. As pessoas têm que sentir prazer em estar próximos de nós, em olhar para nós e ver que nós somos íntegros e que aquilo que nós ensinamos e falamos, nós vivemos também. Não aquele ditado diabólico, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O cristão deve viver o contrário disso. O cristão deve viver aquele, faça o que eu faço, assim como aquilo que eu falo. Tá? Então, não tem como viver uma vida dupla. Tem que estar amalgamado isso aí. Viver uma vida que agrade a todos, ou sendo agradável a todos, sem buscar o seu próprio interesse, nem tampouco obter alguma vantagem, mas buscar colocar o interesse do outro acima dos seus próprios interesses, a fim de que outras pessoas sejam salvas por Cristo. E é isso que Paulo fala aqui. Em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Quando eu não busco o meu próprio interesse, quando eu busco viver segundo os padrões de Cristo, quando eu busco ser uma pessoa agradável a todos, eu nada mais estou fazendo do que levar o caráter de Cristo através da minha vida a que outras pessoas desejem também ter este mesmo modo de viver e assim sejam salvas por Cristo. Por fim, Paulo dá o maior e melhor conselho que ele poderia dar a qualquer pessoa. Sejam meus imitadores, assim como eu também sou imitador de Cristo. Irmãos, para alguém poder falar uma coisa dessa, ela realmente precisa viver. Viver aquilo que está falando, aquilo que está pregando. Não podemos ter uma vida descompassada, desvinculada disso que nós pregamos. Precisamos viver de fato segundo a vontade de Deus. Precisamos viver segundo aquilo que Jesus Cristo mesmo nos ensinou. Precisamos ser imitadores de Cristo. Paulo, ele tinha essa marca na vida dele. Paulo, em tudo que ele fazia, ele procurava imitar Cristo. Ainda que fosse uma cópia imperfeita, ele em todas as suas atitudes, em tudo aquilo que ele falava, em tudo aquilo que ele ensinava, ele procurava demonstrar que Cristo vivia nele. Ele procurava demonstrar que ele era realmente um seguidor de Cristo, que ele era um discípulo de Cristo, que ele era um apóstolo, um mensageiro de Cristo, que ele era um verdadeiro missionário de Cristo e que a sua vida demonstrava a vida de Cristo, a transformação que Cristo produziu na vida dele. Então, da mesma forma, nós precisamos entender que devemos imitar o modelo de Cristo e devemos ensinar as outras pessoas a serem nossos imitadores. Porque se nós imitamos a Cristo, nós vamos agir de modo digno. Se nós imitamos a Cristo, nós vamos viver uma vida acima da média. E então nós poderíamos dizer para o outro, olhe para mim, olhe para a minha vida. E assim como eu tenho vivido, viva você também. Imite a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Então, que sejamos todos imitadores de Cristo. Com isso, para encerrar, nós aprendemos hoje que devemos ter um coração totalmente consagrado a Deus, buscando privilegiar o interesse e o crescimento na fé do nosso irmão, o crescimento do outro, porque quando o outro cresce, eu cresço também. Aprendemos ainda que precisamos agir de modo que agrada a Deus, sem causar escândalo. Se aquilo que eu faço, se o modo que eu tenho agido, ele não edifica a vida das outras pessoas, eu devo abrir mão daquilo para não causar escândalo, para não ser uma pedra de tropeço,
para os nossos irmãos na fé e para as pessoas que estão nos observando, aqueles que ainda não são nossos irmãos na fé. Precisamos ainda agir com uma consciência sã, sadia, procurar tornar a nossa fé cada vez mais robusta, cada vez mais forte, buscando a direção e a sabedoria divina em todo o nosso modo de viver, em todo o nosso modo de agir. E por fim, devemos buscar agir da mesma forma que Cristo agiria. Pare para pensar, se as suas atitudes elas têm refletido a atitude de Cristo. Se Cristo faria aquilo que você tem se Cristo faria aquilo que você tem feito, aquilo que você tem demonstrado, a forma com que você tem agido. Devemos ser imitadores de Cristo em tudo, em todas as nossas atitudes, seja no nosso modo de pensar, seja no nosso modo de viver, no nosso estilo de vida. Se não temos sido imitadores de Cristo em tudo, é momento para nós pararmos, para pensar e repensar as nossas atitudes, e então começar a conformar a nossa vida à vida de Cristo. Sermos verdadeiros imitadores, confrontando a nossa vida com aquilo que Cristo faria. Por exemplo, e com esse exemplo eu finalizo aqui o estudo hoje. Imagine que você estivesse no lugar de Cristo, quando aquela mulher adúltera foi colocada diante dele. Qual seria a sua atitude? Seria atirar a primeira pedra? Ou seria de simplesmente lhe oferecer a mão e o perdão para que ela pudesse, então, entregar a vida a Jesus e viver em um novo estilo, em um novo modo de vida? Será que você tem condenado mais? Será que você tem julgado mais as pessoas? Ou você tem agido com compaixão e graça, com misericórdia, para que o outro possa ter e sentir Cristo nascendo em sua vida? Pense nisso e que nós possamos viver uma vida que realmente agrada a Deus, porque esse é o título dos nossos últimos 3 estudos aqui nas últimas 3 quarta-feiras. Então, viva uma vida que de fato agrada a Deus e assim, então, em tudo você será bem-sucedido. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida desde agora e para todo sempre. Deus abençoe e até a semana que vem.